um cubo maciço e homogêneo com 4 centímetros de aresta está em equilíbrio estático, flutuando em uma piscina com parte do seu volume submerso conforme desenho abaixo. Sabendo-se que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, percebe aqui, ó, 1 grama por centímetro cúbico, e a distância entre o fundo do cubo, que é a face totalmente submersa, e a superfície da água é de 32 centímetros. Então, a densidade do cubo é igual a quanto? Então, vamos lá, já bater em cima daquilo que o problema pede para mim. Então, a densidade do cubo é igual a quanto? Quando ele diz que o cubo é maciço e homogêneo, ele quer dizer que a densidade do cubo é igual à massa específica da substância de que o cubo é feito. Densidade e massa específica se referem a situações distintas. Quando você fala de densidade, você se refere a um corpo, e esse corpo pode ser maciço ou não. Quando você fala de massa específica, você fala de uma propriedade específica de uma substância. Então, a água, em condições normais de temperatura e pressão, ela vai ter lá a sua massa específica, que é 1 grama por centímetro cúbico. Essa é uma característica específica da substância água. Qualquer substância vai ter a sua propriedade específica, chamada de massa específica, tá? Mas um corpo feito com uma determinada substância, ele pode ter uma densidade diferente da sua massa específica se ele não for maciço, se ele for oco, tá? Nesse caso aqui, ele está dizendo que são maciços. Apenas uma explicação para você a respeito dessa situação que aqui está. Ele é maciço e homogêneo. Por quê? Não existe nenhum ponto dele onde a densidade seja maior do que outro. A sua densidade de massa é homogênea, tá ok? E aí o problema pede para a gente calcular qual é a densidade do cubo. Então, quando eu me refiro à densidade, eu me refiro a um cubo, a um corpo. E quando eu me refiro a massa específica, eu me refiro a uma substância. Os dois podem ter o mesmo valor? Pode, desde que o corpo seja maciço, como é o caso nessa questão aqui. Bom, se ele disse que o cubo está em equilíbrio estático, e são as informações importantes que a gente não tem no texto dessa questão, então a gente vai desenhar as forças que estão atuando sobre esse cubo. E aí fica fácil para você, porque você sabe que se tudo que está aqui está na presença de um campo gravitacional, né? Está, apesar dele não ter feito desenho, tá? Ele está na presença de um campo gravitacional. Então, você vai ter aqui o campo gravitacional G desenhado aqui. E quando você tem algo que tem massa na presença de um campo gravitacional, esse algo vai ter peso. Peso. Só que quando você afunda, entre aspas, né? Afunda. Quando você submerge total ou parcialmente um corpo em um fluido, em um líquido, ele fica sujeito a uma força de direção vertical e sentido para cima, que Arquimedes chamou de empuxo. Então, olha só, para cima vai estar atuando aquilo que a gente chama de empuxo. O empuxo é fornecido pelo líquido. Então, veja só, esse empuxo exercido exercido pelo líquido, tá? E como é que calcula esse empuxo, tá? O empuxo é calculado da seguinte maneira, ó.
o empuxo, vou escrever aqui para você, ele é calculado como peso do volume de líquido que foi deslocado. O que é isso, líquido deslocado? Ou a parte que você submerge no líquido, ele tem que afastar, entre aspas, ele vai afastar a água para poder penetrar o líquido. Então, esse líquido que é afastado é o volume de líquido deslocado, que é exatamente igual ao volume do corpo que ficou submerso. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, não é verdade? Então, para o cubo penetrar o líquido, ele precisa afastar água, ok? E esse líquido que foi afastado vai fazer força para voltar para o local. Mais do que isso, a diferença de pressão que existe entre a parte inferior e a parte superior do cubo é essa diferença de pressão que vai provocar esse empuxo para cima, tá? Então, seguindo adiante aqui, a gente tem que o empuxo, então, vai ser igual a massa de líquido deslocado vezes a gravidade. Então, o empuxo vai ser igual massa de líquido deslocado, é a densidade do líquido, volume de líquido deslocado, vezes a gravidade. Então, é assim que você calcula o empuxo, tá? É o empuxo aqui que a gente chama de princípio de Pascal. Pascal não, perdão. Princípio de Arquimedes. Então, princípio de Arquimedes. Tá ok? Então, nós já estamos falando aqui com vocês sobre o princípio de Arquimedes, que é o princípio do empuxo, tá ok? Então, é dessa forma que você calcula o empuxo, tá? Então, vamos resolver a questão aplicando a condição de equilíbrio. Força resultante igual a zero. O problema falou que está em equilíbrio, então eu quero aplicar logo de imediato a condição de equilíbrio, que é fazer força resultante igual a zero. Fazer força resultante igual a zero é dizer que a soma das forças que estão para cima é igual à soma das forças que estão para baixo. Então, você vai ter, ou vice-versa, né? Você vai ter que o peso do cubo é igual ao empuxo exercido pelo líquido. Então, massa do cubo vezes G é igual ao empuxo, que é densidade do líquido, vezes o volume de líquido deslocado, vezes a gravidade. Ei, a gravidade já vai embora. E a densidade, a massa do cubo pode ser escrita em termos de densidade, que é a densidade do cubo vezes o volume do cubo, igual a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado. O volume de um cubo, todo mundo sabe que é a aresta ao cubo, né? Mas eu tenho uma dessas arestas que ela não está totalmente abaixo da superfície livre do líquido. Então, eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui para ver se você entende. Você concorda comigo que calcular o volume de um cubo é calcular o valor dessa aresta na vertical vezes a área da base? Então, posso fazer isso, não posso? Então, vamos lá. O que é, então, o volume do cubo? O volume do cubo é a área da base vezes a aresta total dele, porque é a altura total, essa altura que está aqui, ó. Tá vendo? Do outro lado, você tem densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado, que vai ser igual ao quê? A área da base, só que a aresta que a gente está se referindo à altura é o H pequenininho. Então, a área da base corta daqui, e você tem que a densidade do cubo vezes H é igual à densidade do líquido vezes Hzinho. O que o problema está pedindo para mim, meus amiguinhos, é exatamente o valor da densidade do cubo. E aí, ó, eu fiz a conta para mostrar para vocês. Ó, densidade do cubo sobre densidade do líquido é igual a Hzinho sobre Hzão. Isso aqui é interessante, olha o resultado disso daqui. A densidade do cubo, com certeza, é menor do que a densidade do líquido, porque se fosse igual, ele estaria completamente submerso. Se fosse maior, ele estaria exercendo uma força normal aqui no fundo. Então, como ele está flutuando com parte dele fora da superfície livre
do líquido, então é porque a densidade dele é menor. Tá vendo? Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Quer dizer que a fração do cubo que está abaixo da superfície livre do líquido é igual à razão entre as densidades do cubo e a densidade do líquido. Essa parte que está aqui do lado, e aí eu vou escrever para você, olha só, vou escrever para você aqui, essa parte que está aqui é a fração do cubo abaixo da superfície livre do líquido. Por quê? Porque se você já soubesse disso, já poderia fazer a questão de uma vez. Era só fazer a razão entre a parte submersa e a parte total. Tá vendo? Já poderia fazer, porque a densidade do líquido é 1, tá bom? Mas eu tinha que fazer para mostrar para você, né? Senão você não iria saber. Também não posso chegar a fazer o negócio, deixar que é assim, aceita que dói menos, né? Não pode ser assim. Então, a densidade do cubo vai ser igual, olha só, a densidade do líquido vezes Hzinho sobre Hzão. Então, a densidade do cubo vai ser 1, Hzinho é 32 e Hzão é 40. Dividindo em cima e embaixo por 8, você fica com 4 sobre 5. E 4 quintos é igual a 0,8. Então, é 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Tá vendo só? E isso aqui é o que a gente chama de resposta. Então, eis aí uma aplicação do princípio de Arquimedes. O bruxo, a resposta é letra E. Simples assim, ok? Questão bastante tranquila, resolvida, gabaritada, morta e sepultada.